Isso é mesmo. E uma vez eu tive a oportunidade de observar aquele trabalhador que conduzia aquela caravana do bem, conversar com o Senhor que não tinha os membros superiores e não tinha os membros inferiores, e o seu corpo era coberto de chagas. Aquele trabalhador, conversando com ele, perguntou: meu irmão, toda vez que chegamos aqui e perguntamos como o Senhor está, o Senhor diz que está bem, graças a Deus. Um sorriso no rosto não demonstra o sofrimento que está passando. E ele respondeu: meus irmãos, neste dia, nesta hora, estou passando por esse sofrimento, mas sei que quando eu deixar o corpo, esse sofrimento ficará. Eu estou passando por isso por causa de erros meus mesmo. Depois que foi apresentada a doutrina espírita, que me diz que eu sempre fui o algoz do meu sofrimento, que eu não sou a vítima, hoje eu tenho uma resignação. Sofro, meus irmãos, muito ainda, mas tento não demonstrar para que as pessoas vejam o poder eterno do nosso Pai, que sempre está nos auxiliar, e dá a cada um de nós, toda manhã, uma oportunidade nova de reparar erros do passado e tentar um novo recomeço. E naquele momento, meus irmãos, eu estava só observando, eu não estava na conversa, mas me senti envergonhado, porque eu dizia que tinha problema. Naquela época, meu problema é porque eu não tinha um emprego. Mas eu não era desempregado, eu estava à busca do primeiro emprego. Eu não tinha qualificação. E muitas vezes nós, devido a algum problema que estamos passando, colocamos obstáculos em vir para o centro, em vir auxiliar na campanha do quilo, em ir para a escola, em estudar. Quantos nesse momento não se alimentaram ainda, meus irmãos? Nós, rico ou pobre, tomamos nosso café da manhã, almoçamos, vamos jantar, temos para onde voltar quando saímos daqui. E muitos não têm nem isso, Quantos hoje escutaram seus filhos pedirem pão e não tiveram R$1 para comprar um pão e auxiliar seus filhos? Nosso irmão, nessa mensagem, ele nos mostra, e mostra aquela jovem naquele momento, que ela era cega, mas que ela orasse a Deus e esperasse, porque se não nessa oportunidade, não nessa encarnação, ela pudesse ter a vista novamente, mas na próxima ela teria a redenção. O irmão que eu falei a vocês agora, ele não tinha braço nem perna, corpo coberto de chagas, mas ele não reclamava. E o Mestre Jesus a todo momento nos pede que passemos pelas aflições, pelos problemas com resignação. Resignação não é dar pulo, não é dar salto, não é ficar alegre porque está passando pela dor, porque a dor dói, meus irmãos. O sofrimento não é bom para ninguém. Mas nosso irmão, no começo do trabalho, ele citou um trecho lá de Mateus: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei, pois meu jugo é leve e meu fardo é suave. Em nenhum momento Jesus está falando: tirarei fardo ou dor de seu ninguém. Ele está dizendo o seguinte: passarei contigo, meus irmãos, pela dor e pelo sofrimento, nos dando consolo, nos colocando, como Kardec nos pede, pensando na fé no futuro, porque a nossa verdadeira pátria não é esta, meus irmãos. Inclusive a espiritualidade sempre nos afirmou que a felicidade não é deste mundo. A felicidade neste mundo ela é relativa, e felizmente a infelicidade também. Teremos dias bons, teremos dias difíceis, complicados, mas como falou também nosso irmão André Couto, chama ele de André Luiz, quase um espírito de luz, Tudo passa. A infelicidade passa, as alegrias também passam, E ele continua: contudo, uma vez que aqui me acham, numa assembleia onde principalmente se trata de estudo, digo-ei que os que são privados da vista
deveriam considerar-se os bem-aventurados da expiação. Lembrai-vos de que o Cristo disse que se seu olho servisse de escândalo, que o atirasse fora e o queimasse. Quantos há no mundo que um dia nas trevas muitos dirão o terem visto a luz. Oh, como são felizes os que por expiação venham a ser atingidos à vista. Os olhos não lhes serão mais causa de escândalo e de queda. Podem viver inteiramente a vida das almas. Podem ver mais do que os que vos tendes límpida a visão. E aí, quando eu li esse outro trecho, eu fui remetido a um livro chamado Lindas Histórias de Chico. Chico, ele fazia o atendimento fraterno, né, no Centro Espírita Luiz Gonzaga. E em certo dia chega uma mãe com o filho nos braços, com um problema grave psicológico, com os problemas nos braços e as pernas atrofiadas. Quando ela aparece na porta do centro, o Emmanuel aparece para Chico e diz: Chico, os médicos estão com razão. E Chico não entende o que é que ele quis dizer com aquilo. Mas Chico continua atendendo as mães, e quando chega a vez daquela mãe, ela diz: Chico, eu não sei mais o que fazer. Os médicos querem amputar as pernas do meu filho. Não já basta o sofrimento que ele está passando? Ele já não tem entendimento, tem um problema nos braços e as pernas estão atrofiadas, mas ele consegue ainda dar alguns passos. Me ajuda, Chico. E nós sabemos que Chico é um médium de cura, né? Na época, ele conseguiu auxiliar as mães com as cartas consoladoras. E Chico diz àquela mãe: Mãe, os médicos têm razão. Aparece novamente o nosso irmão Emmanuel a Chico e diz: Chico, esse nosso irmão que se encontra enfermo já reencarnou 10 vezes. E as 10 vezes que ele reencarnou, ele desencarna através do suicídio, meu irmão. Ele mora próximo a um barranco, a uma barreira. E instintivamente ele quer pular novamente. E a espiritualidade bondosa e amiga, através dele. E aí, antes de continuar a história, quem já leu aqui o livro Nosso Lar, ou vê o filme, né? Lá existe um projeto reencarnatório. Ele fala bem pouquinho no filme, mas no livro ele fala bem. E esse projeto reencarnatório, todos nós passamos por ele, né? Temos a oportunidade de escolher provas, corpo físico, parentes, né? Para auxiliar no avanço do nosso processo reencarnatório. E esse nosso irmão, ele pediu lá no final, como nosso irmão aqui deve ter pedido, né? Que se minhas pernas atrapalharem o meu processo evolutivo, que ela seja retirada. Então muitas vezes acontecem coisas conosco que nós pedimos lá atrás, talvez não entendamos agora, devido ao véu do esquecimento, né, que nos é passado, graças a Deus. Mas continuando a história, Chico entende e diz à mãe: Mãe, é o melhor a se fazer nesse momento. Sei da dor, sei da dificuldade, do sofrimento, mas vai ser de fundamental importância para o crescimento evolutivo dessa criança, desse jovem. Então veja que muitas coisas são tiradas para o nosso próprio melhoramento, para o nosso bem. Muitas vezes passamos por algumas dificuldades e não acreditamos, né? Muitas vezes dizendo assim: por que comigo? Né? E aí, trazendo um exemplo meu, no começo da pandemia eu tive crise de pânico, crise de ansiedade, uma coisa que só quem passa sabe o que é, né? E o próprio médico ele diz lá que é a sensação da morte, né? E eu pude passar por esse sofrimento, por essa dor, não é? Não estou curado,
Hoje eu sei conviver, hoje eu sei quando eu vou ter, então eu consigo controlar. Mas é uma coisa que só quem passa sabe. E naqueles dias de angústias, de aflições, de não dormir de manhã, não dormir de noite, com medo de fechar os olhos, eu questionava a Deus e a espiritualidade. Por que comigo? Em uma dessas noites, sentado assistindo o Repórter Noturno, aparece uma reportagem que milhões de pessoas estão passando por crises de ansiedade, crises depressivas. E aí a ficha cai e você fica envergonhado, né? Então não só eu estava passando por aquilo. Milhares de pessoas estavam passando e estão passando hoje por isso. Por isso, da importância dos nossos centros espíritas abertos, mesmo com pouco conhecimento que tinha, no ápice da doença, eu não podia fazer um Pai Nosso. Eu não conseguia fazer um Pai Nosso. André me auxiliou muito, né? Mandei meu nome para ele, para o tratamento à distância. Amigos do centro que fazia parte, faziam o tratamento à distância, cada um de sua casa. E aí a gente foi sendo auxiliado. Claro, cuidando do corpo e espírito, como nos fala aqui dentro do Evangelho. Graças a Deus, hoje eu sei conviver com isso. Sou privilegiado? Não. Mas quando você lê uma mensagem dessa, que lhe dá esperança, confiança, de que nada é por acaso, tudo tem um propósito, você olha para cima e vê que não está só. Tem Deus, Jesus e toda a espiritualidade te auxiliando, para que não deixe você cair. Mas depende muito mais de todos nós receber esse auxílio. Por merecimento não, falando de mim. Eu estou muito longe de merecimento, mas por misericórdia. E aí ele continua, né? Quando Deus me permite descerrar as pálpebras de algum desses pobres sofredores e lhe restituir a luz, digo a mim mesmo, alma querida, porque não conheces todas as delícias do Espírito que vive de contemplação e de amor. Não pedireis, então, que se te concedesse ver a imagem menos pura e menos suave do que as quer que te é dado, descrever a tua cegueira. Ó, bem-aventurado o cego que vive com Deus, mais ditoso do que busque aqui estás. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode alcançar-se com elas as esferas espirituais que nem mesmo os predestinados da terra logram divisar. Abertos os olhos, estão sempre prontos a causar a falência da alma. Fechados, estão prontos sempre, ao contrário, a fazê-la subir para Deus. Crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é muitas vezes a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista é, com consequência, o anjo tenebroso que conduz à morte. Vê que mensagem, vê que profundidade, né? Aqui ele coloca os olhos, mas poderia ser as pernas, poderia ser as mãos, porque a mão que alisa é a mesma mão que tira a vida. A mesma perna que se dobra para a espiritualidade, para Deus, é a mesma que chutou um animal na rua. Então muitos, no final de tudo, irá maldizer a sua perna, as suas mãos, os seus olhos, a sua boca. Minha mãe e minha avó lá atrás já diziam: quando fazemos mau uso daquilo que Deus nos deu, é tirado.
E eu não entendia. Deus soberanamente bom e justo tira. Só que não é Deus que tira, meus irmãos. Somos nós mesmos. Fazemos o mau uso hoje da nossa fala para falar mal dos outros, das mãos, das pernas, do nosso corpo físico. E em uma outra encarnação, e eu não estou dizendo que pode ser isso, né? Porque espiritismo não é matemática, mas talvez eu possa vir em uma outra encarnação sem poder. A cada um encarnado, existem entre 3 e 4 espíritos desencarnados na fila de espera querendo reencarnar. E depois agora dessa pandemia, morreram milhões de pessoas, né? Desencarnaram milhões de pessoas. Então a fila deve estar um pouco maior. E garanto a vocês que aqueles que estão no mundo espiritual dariam tudo e passariam por todas as dores que estamos passando hoje, pela oportunidade de voltar e reparar erros do passado e tentar fazer um novo recomeço. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também coloca no capítulo intitulado Causas Atuais das Aflições e Causas Anteriores às Aflições. Ele nos mostra que nós sofremos por causas atuais e por causas anteriores. E aí eu fiquei espantado porque ele diz que na grande maioria das vezes são por causas atuais. Nós ainda fazemos pessoas sofrerem por um gesto, por uma caridade mal feita, né? Que eu sempre digo, que aquele que está pedindo já está humilhado. E nós que vamos dar, temos que saber dar, para não humilhar mais do que aquele que se encontra humilhado. O próprio Mestre Jesus falou que dê com a mão para que a outra não veja. Então muitas vezes fazemos um mal a alguém sem nem se perceber nesse mal. Nos utilizamos da maledicência, né? A danada da fofoca, né? Pensando que é uma coisa simples. Mas quantas pessoas desencarnam através do suicídio depois de ser falado ou criticado por alguém? Principalmente agora nas redes sociais, né? As pessoas falam o que querem, né? Quantas pessoas estão ficando doentes? Então nós temos uma grande responsabilidade na nossa atual encarnação de melhorar e auxiliar os outros. Nosso irmão aqui em todo momento nos fala de esperança. Imaginem-se, coloquem-se no lugar de uma pessoa cega que vive nas trevas, que convive com as trevas, mas que acredita fielmente no Mestre Jesus e que quando partir e deixar esse traje do corpo físico, voltará a viver e se tornará uma pessoa, um espírito melhor. Voltando a falar de resignação, como falei, a dor dói, mas nos apeguemos a Jesus na frase de Mateus que proferi antes. Vamos trazer Jesus, meus irmãos, para o nosso lado. Vamos deixar ser conduzido por esse mestre amigo, por esse mestre irmão. Que Kardec, quando questiona a espiritualidade, qual guia e modelo da humanidade, a espiritualidade nos diz Jesus. Menor resposta do Livro dos Espíritos. Façamos como mestre. Um espírito de alta envergadura, pensou muito mais nos outros do que nele. E sempre que tivermos em dúvida, porque aí muitas vezes age o nosso orgulho, a nossa vaidade, né? Digam a si próprio, o que faria Jesus? Levando nesse pressuposto, trazendo um exemplo real, uma mãe tinha 2 filhos policiais e em confronto com bandidos, os filhos são baleados e levados ao hospital. Ela é comunicada que os filhos estão no hospital
e vai para o hospital desesperada. Chegando ao hospital, recebe a infeliz notícia de que seus filhos estavam com morte cerebral constatada. Os médicos pedem para que ela doem os órgãos, porque auxiliariam a 38 pessoas. Ela mesmo desesperada faz a liberação daqueles órgãos. E em meio a assinaturas, adentra a sala uma outra médica, que nesta hora cuidava do assassino de seus filhos. E ele estava precisando de um fígado para não morrer. E a médica pede àquela mãe que, por lei, ela pode fazer uma doação dirigida para alguém, que dirigisse um dos órgãos de seu filho para aquele bandido. E a mãe, como eu, ser encarnado, ainda tentando aprender, no momento de desespero e raiva, diz que não doaria. Inclusive, não doaria mais para ninguém, para não ter a possibilidade daquele fígado de um dos seus filhos serem colocado naquele bandido. Conversa vai e conversa vem. Um dos amigos do seu filho adentra a sala onde estava a mãe com os médicos e pede para falar a só com aquela mãe. E ela diz: nada que você me disser mudará a minha ideia e intenção. Ele pede para falar com ela só, os médicos saem e ele diz: eu no seu lugar faria o mesmo. Mas o que Jesus faria? Independente de ser um bandido, de ser um ladrão, é um ser humano. E só quem pode julgá-lo é Deus. Se faça essa pergunta e depois dê a resposta aos médicos. Sei da dificuldade, sei do seu desespero, mas coloque Jesus à frente de sua decisão. Sai da sala, deixa aquela mãe só um tempo, os médicos entram e ela doa o órgão para aquele que outrora tira a vida dos seus 2 filhos. E aí nós pensamos, né? Mas não foi Tula que estava lá, realmente. Talvez se fosse eu, não doasse. Mas se eu questionasse o que Jesus faria, ele daria. Deus soberanamente bom e justo, a espiritualidade nos fala que ninguém é mau, está mal. Que ninguém é ruim, está ruim. Que todos devem ter nova. Jesus, um ser sem orgulho, sem vaidade, que pensa mais nos outros do que em si próprio. E aí me remete a uma outra passagem de Jesus na cruz, com 2 bandidos ao lado. Um, muito orgulhoso, né? Diz: coisa mal, este homem nada fez. E naquele momento Jesus diz: hoje mesmo estás comigo no paraíso. E hoje, cristãos, independente de religião, fala e escreve nas redes sociais que bandido bom é bandido morto. Não estou defendendo nenhum político nem nada. A frase: bandido bom é bandido morto. E aí, a doutrina espírita me diz que aquele que infringe lei é um bandido, né? Aquele que mata, aquele que rouba, o que estupra, é bandido. E aquele que infringe a lei de Deus é o quê? Talvez não seja a palavra bandido, mas ele está infringindo uma das leis. Lei de amor, lei de justiça, lei de caridade. É um infrator das leis divinas. Então quem sou eu para questionar aquele que é bandido e desejar a morte daquele que é bandido? Quando eu desejo a morte daquele que é bandido, no mínimo estou me igualando a ele e deixando de cumprir uma das leis divinas, que é a lei de amor. E ele continua: agora,
algumas palavras dirigidas a ti, minha pobre sofredora. Espera e tem bom ânimo. Se eu te dissesse, minha filha, teus olhos vão abrir-se, quanto jubilosa te sentiria. Mas quem sabe se esse júbilo não ocasionaria a tua queda. Confia, bom Deus, que fez a ventura e permite a tristeza. Farei tudo o que me for concedido a teu favor. A teu turno, ora, e ainda mais, pensa em tudo quanto acabo de te dizer. Muitas vezes nós estamos passando pelo sofrimento e achamos que não tem jeito. Muitas vezes nós nos encontramos no meio de uma multidão e nos achamos sós. Quem nunca passou por isso? Está no meio de muita gente, mas se acha só, desamparado, esquecido. Mas se naquele momento elevássemos nosso pensamento, olhasse para cima, se fosse de dia, iríamos ver o sol, se fosse à noite, iríamos ver a lua. A nossa própria consciência nos diria: existe um ser supremo que está regendo tudo e está me auxiliando neste momento. Nós temos Deus, Jesus, a espiritualidade boa e amiga, um amigo espiritual chamado por uns anjos guardiões, mentor espiritual, que abdica de toda a existência para estar ao nosso lado e nos encaminhar para o bem. E muitas vezes não fazemos nenhuma prece por essa criatura. E digo mais, não fazemos nenhuma prece por nós mesmos. Precisamos também, meus irmãos. E aí Jesus, sendo questionado por um doutor da lei: mestre, qual é o maior mandamento? E ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tendo em vista que não se pode amar a Deus se não amar o próximo, nem se pode amar o próximo se não amar a Deus. Se eu não gosto nem de mim, meus irmãos, como é que eu vou gostar do meu próximo? Se eu não faço uma prece por mim, como vou fazer uma prece para o meu próximo? Sempre que tem oportunidade eu digo: amem-se, perdoem-se. Quanto de nós vivemos amargurados por coisas que fizemos lá atrás e achamos que foi errado, que não tem jeito, que é imperdoável, e vivemos a vida toda com essa angústia no peito. Muitas vezes não podemos dizer às pessoas o que houve, né? Que para nós é tão grave. Mas aí eu digo a todos nós que Deus não perdoa ninguém, porque só quem perdoa é aquele que se sente ofendido. Então, perdoem-se. Deus, soberanamente bom e justo, nos dá novas oportunidades a todo dia e nos dá uma grande oportunidade, que é a reencarnação, e voltarmos e reparar erros do passado e tentar ser uma pessoa com um espírito melhor na atual encarnação. Perdoem-se, porque vocês e eu, me colocando na situação, viveremos melhor, sem essa angústia, sem esse peso em nossas costas. E coloquem na sua cabeça nosso irmão Chico em conversa com Emmanuel. Aquilo que nosso irmão falou: tudo passa. E talvez não podemos fazer o passado diferente, mas podemos começar um futuro melhor. O homem novo nos apresentado por Jesus, né? Deixa o homem velho, começa o homem novo. Vai ser esquecido aquilo? Não. Em algum momento você repara aquilo. Mas vamos começar a tentar ser melhor hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Reforma íntima, que é isso que nosso irmão vem pedindo aqui. Como falei, se coloquem em uma pessoa que a treva
é a sua vida. E tenha a resignação de viver com isso e agradecer a Deus pela oportunidade de estar viva, de ter acordado, mesmo com toda a dificuldade. Ninguém está desamparado, meus irmãos. Todos nós estamos sendo amparados pela espiritualidade. A dor, muitas vezes, é um grande burilamento para nossos espíritos. Tem uma música de Voz de Caridade, né, que diz assim: a dor é uma bênção, inclusive está no Evangelho. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Se aquele problema, se aquele fardo está com você, porque você é a pessoa que pode resolver ele. Por isso que não está comigo. Que talvez eu caísse, falisse. Vem um problema para todos nós procurarmos a solução. Divaldo, em conversa com um ente querido de uma pessoa que estava doente, ele recebe uma ligação durante a madrugada para que ele fosse na casa de um enfermo fazer uma prece para auxiliar aquele que sofre. E ele vai. Chegando na casa, ele dá um passo naquela criatura, fluidifica a água, pede para que ele tome. O enfermo fica no quarto dormindo e ele vai saindo. E quando chega na sala, os parentes perguntam: e aí, Divaldo? Vai ser feito melhor com o nosso irmão. Os parentes, né? Porque ninguém quer perder ente querido. Pode ter 100 anos, você quer ao seu lado. Graças a Deus ele vai ficar curado, graças a Deus. E Divaldo vai para casa. Logo cedo, Divaldo recebe um telefonema daquela família dizendo que aquela criatura desencarnou. Divaldo, você não disse que o melhor ia ser feito? E foi, meus irmãos. Ele deixou o grande fardo e retornou à pátria espiritual. Sofreu o que tem que sofrer. É aquilo que é o burilamento, né? Muitas vezes eu conheço algumas pessoas que passaram pela dor do câncer, sofreram, receberam a cura e hoje se dizem pessoas melhores. Começam a enxergar a vida com outro ângulo. Você leva um problema, ele já tem uma solução. Porque passaram pela lapidação da dor. É aquilo, né? Do diamante bruto, né? Para ele sair lá daquela rocha, tem que dinamite, explode, pega ele, começa a ser lapidado, passa lá naquele negócio esmeril, para aquele diamante ficar bem bonito. Somos nós espíritos, embrutecidos, envaidados, orgulhosos, e muitas vezes, para melhorar, passamos por essa bendita dor. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo intitulado O Mal e o Remédio. Na grande maioria das vezes, o remédio que cura é o amargo, né? Na grande maioria das vezes, e agora com a pandemia aí, o remédio que cura ou que protege é a vacina que dói. Quando eu era pequeno, minha mãe colocava um remédio lá em ferida que o menino caía no céu e voltava. Eu tenho um filho de 8 anos que a gente bota um remédio, parece água, nem sente dor, né? Aí eu sempre disse, agora é bom demais, mas no meu tempo, os remédios que curavam era aquele amargo. Era um que o cara carregava um peixe, escote, não sei o que, né? Meu amigo, todo dia tem que... Pronto, o meu irmão falou, não só escote. Pense que negócio um danado da peste. Mas, ó, não tinha anemia certa que você tomava, né? Então muitas vezes aquilo que vemos que é mal é bom. Aquele mal que estamos passando, aquela dor, aquela dificuldade, neste primeiro momento, para nós com os olhos de encarnados, é uma coisa ruim. E aí eu trago outra passagem do Mestre Jesus. Vinha Jesus a caminhar com seus discípulos e no meio do caminho encontra um animal morto, apodrecendo. E os discípulos, como nós, com a visão espiritual, começaram a reclamar do mau cheiro e da visão feia que via daquele animal morto. E Jesus, como em sempre,
ele trazia em suas passagens uma lição para todos nós. E ele dizia, realmente, o odor não é um dos melhores, a visão não é a da mais bonita, mas enquanto vida aquele animal tinha, veja que linda dentição ele tinha. Jesus no feio viu belo, no ruim ele viu bom. Essa semana eu sou vendedor e eu converso muito, né, com os clientes. E aí tem um rapaz reclamando do preço do bujão de gás. Está caro. Para mim tá, né? Mas aí eu sempre fico escutando, principalmente as pessoas com mais idade. Eu me chamo de velha, mas com mais idade, com mais experiência de vida do que eu. E aí ela fez, senta aí, um rapaz e mandou eu sentar, eu sentei. Ela, quanto é um bujão de gás? Na época era 100, agora até aumentou. Lá em Palmares é 110 agora. Quanto é um bujão de gás? 100. Tem quantas pessoas morando na tua casa? Os 4. Divida por 4, já deu 25, né? Divida por 30. Eu sei que ficou R$1 e pouco por dia. Aí ela me perguntou, todo dia tu almoça na rua, né, Léo? Tu gasta quanto por dia de almoço? 26, 28 reais. Então, bujão de gás na cara. Então, o bom e o ruim depende do ponto de vista de quem observa. Por isso que eu falo que o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um grande guia para todos nós. Veja aqui uma coisa que não tem nada a ver com o preço do bujão de gás. Me remeteu ao Evangelho, nessa passagem que Jesus falou lá, nessa visão espiritual que ele tinha. E ela não é espírita não, ela é católica. Mas veja as lições que a gente consegue aprender durante a nossa vida, só em observar os outros. Então, nada é tão ruim, meus irmãos, que não possa melhorar. Nem que seja através do desencarne. Porque o Espiritismo matou a morte, nos apresentando a imortalidade da alma. Aí vem Paulo e nos diz o seguinte: há mais de 2000 anos, do jeito que o homem morre, fica. Grande verdade. Se eu sou uma pessoa boa, benevolente, trabalhadora em prol do bem, eu continuo enquanto desencarno. Mas se eu sou uma pessoa má, maledicente, alcoólatra, assassino, eu continuo sendo essa criatura quando eu desencarno. Então, até nisso, temos que ter esse cuidado. Que a espiritualidade já vem nos alertando há um bom tempo, dizendo que espíritas estão desencarnando mal. Pensando porque sabe um pouco do mundo espiritual, tem alguma coisa à frente de alguém. E não. Quantas pessoas que não acreditam em Deus são melhores do que eu, praticam mais a caridade do que eu. Porque quando chegarmos na espiritualidade, meus irmãos, não vai ser perguntado: tu era espírita, tu era católico, tu era comandante, capitão? A pergunta vai ser: o que fizeste na terra? Quem auxiliaste? O que fizeste do teu corpo físico? O que fizeste dos filhos que concedi a você, para que você norteasse a vida dessas criaturas? Então muitos de nós tem medo de chegar no umbral, não é? E encontrar nossos inimigos. Sabe qual é o maior inimigo nosso, meus irmãos? A consciência. Que a todo momento vai nos alertar e nos dizer: deixasse de fazer isso ou aquilo, praticasse isto ou aquilo. E aí vem a espiritualidade nos colocando no mesmo elo, dizendo que sou responsável por todo o mal que pratico e por todo o bem que deixo de praticar. Sou responsável por todo o mal que pratico e por todo o bem que deixo de praticar. Nos colocando unidos uns aos outros, independente de cor, raça, credo e gênero. A doutrina dos espíritos, como todas as religiões, inclusive nosso irmão Chico fala que toda religião ela é boa quando ela forma mais homens de bem do que hipócritas. O problema da religião somos nós, orgulhosos, vaidosos, falhos ainda, nos julgando melhor do que um, do que outro. E aí o que eu acho muito bonito na doutrina espírita é que não existe professores, né? Hoje eu estou aqui à frente, amanhã eu estou sentado, e está sentado está aqui à frente, cada um trazendo um pouco de conhecimento e auxiliando a todo mundo.
A dúvida que eu tenho, eu ligo para André, a dúvida que André tem, ele liga para outro, e assim vai. Não temos doutores no espiritismo. Então, na doutrina espírita, é uma doutrina iluminadora de consciência, que incita o homem na busca do conhecimento. Então, todos têm fundamental importância dentro da casa espírita. Aquele que, quando cheguei, estava montando as marmitas, aquela que cozinhou, aquele que limpou o chão, o que pintou as paredes, tem a mesma responsabilidade do presidente da casa. Porque sem aquele que monta, as marmitas não são entregues. Se não tiver o que limpa, não tem uma conversa como estamos tendo hoje aqui conosco. Então, cada elo desse tem uma grande importância dentro das nossas casas espíritas. E aí Kardec, ele coloca uma nota, né? Que já é o finalzinho. Agora é Kardec falando, né? Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se buscar a causa na vida anterior. Tudo aquilo que se dá o nome de capricho da sorte, mas não é do que o efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos do passado, por outro lado, nos aponta o caminho dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vida, da vista, é que esta lhe foi causa da queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidado, etc. Nesse caso, passa pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si estas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arrancai-o. Quem já participou aqui de reunião mediúnica vai ver que muitos espíritos chegam, ditos obsessores, né? E eu sempre digo que é bendito obsessor, que nos traz a casa espírita, nos levam às igrejas, aos templos religiosos. E aí chegou uma pessoa para fazer o tratamento, né? Dá um nome, é como atendimento fraterno e tal, e aí entra para a sala mediúnica aquele papel com o nome da pessoa, o endereço, o problema que está passando e tal. E aí o espírito dito obsessor chega na reunião mediúnica, enraivecido, com muita ira ainda do tempo dos escravos, e dizia: vocês estão fazendo oração por essa criatura que outrora arrancou minha pele enquanto estava vivo, estrupou minhas filhas, minha esposa. Ele era, essa criatura que foi fazer o tratamento na casa espírita, ele era feitor no tempo dos escravos. Então ele não é essa pessoa boa que vocês estão olhando. Ele está com aquela cara de anjo ali, mas isso é o demônio. E aí nós sabemos que na doutrina espírita nós tratamos nossos irmãos obsessores com amor, né? Tentamos convencê-lo através do amor e da palavra do Mestre Jesus. Então por isso da demora dos tratamentos. Muita gente reclama: mas rapaz, já faz um ano que eu estou na casa espírita, né? Mas muito mais depende daquele irmão, se ele quer aceitar ou não, porque aí o próprio Deus, ele não interfere no livre-arbítrio. Inclusive quando desencarnamos, temos o livre-arbítrio. E aí, em toda reunião mediúnica, vinha 5, 6 espíritos que passaram por aquilo, né? Então aquela criatura hoje sofria de doenças que ia para o médico, não se descobriu o que era. Mas quando nós lemos uma lição dessa, nós observamos que ele se utilizou do mau uso do seu corpo físico na época, das suas mãos, dos seus braços, da sua fala, do seu olhar, para maltratar alguém.
Aquele obsessor que hoje obsidia aquela criatura por falta de conhecimento, não vai melhorar também, porque ele ainda traz dentro de si o ódio. Ele não perdoou, né? Nos colocando no lugar do obsessor, nós observamos, se alguém mexer com meu filho ou com minha mãe, né, vai ter raiva daquela criatura. Mas aí vem Deus, e aí aquilo que eu falei a vocês, o que Jesus faria? É fácil, Léo, perdoar? Não, mas não é impossível, né? Eu acho muito bonita a mãe daquela menininha que morreu esfaqueada, né? Quando ela diz: perdoa, cara, eu perdoo, né? Aquele que o filho também teve um problema, que o filho dele ficou, ele perdoou. Inclusive o Papa foi falar com ele, né? O Papa mandou uma carta, alguma coisa desse tipo. Então veja que entre nós existem ainda pessoas que perdoam de coração. Porque muitas vezes nós perdoamos da seguinte forma: temos um vizinho que gosta de som alto, né? E nós oramos por ele, mas da seguinte forma: começa a orar e pede que Deus bote ele bem longe de mim. Ó, peraí, que amor da festa é esse? Ou se não, perdoamos, eu te perdoo, mas quero ser bem longe de mim. Ou pior, né? Tem até um carro que passa aqui por Caetés que eu vejo num adesivado nele: só quem perdoa é Deus. Então aí que eu vejo esse carro assim: meu irmão está enganado. Só quem perdoa é Deus, e Deus não perdoa ninguém, porque Ele tem um amor infinito para todos nós. Meus irmãos, que a paz divina do Mestre Jesus, chegou a hora, né? Vamos cumprir o horário. Nos ilumine, nos intua e nos torne pessoas melhores hoje do que ontem e amanhã do que hoje. Muita paz a todos, que Deus nos abençoe. Você fecha, André? Quer vir não? Para tu aparecer aqui. Foi bom, não foi, gente? Foi muito bom. É sempre muito bom ouvir o nosso querido irmão Léo. Desde já eu agradeço mais uma vez por sua disponibilidade, sua boa vontade. E que muitos possam, né? Muitos que têm a bênção de ter essa oportunidade de vir a uma tribuna conversar, falar de Jesus, possam reconhecer nesse momento essa necessidade ainda maior de nós nos mantermos firmes nessa proposta. Convites são feitos e possamos, dentro dessas possibilidades, sempre estarmos dispostos a irmos levar essa mensagem de Jesus. Porque, repito, o momento é grave no sentido de despertar de consciências. Então é a hora de nós que nos colocamos a serviço de Jesus, colocarmos a mão na charrua sem olhar para trás e irmos, né, aonde o dever nos chama, fazer aquilo que nos cabe fazer, nos colocando sempre, como diz Francisco de Assis, na condição de instrumentos, porque somos todos tão somente instrumentos, mas que esses instrumentos sejam cada dia mais dedicados, né, para que eles sejam utilizados da melhor forma pela espiritualidade amiga, que vê naquele servo o desejo de ajudar de verdade. E aí ele chega diante de uma tribuna ou diante de um púlpito em qualquer lugar, e as línguas de fogo recaem sobre eles, fala como nenhum palestrante fala. Às vezes com palavras tão simples, mas que chegam no coração das pessoas, que encantam pela simplicidade e pelo amor que ali levam. Porque muitas pessoas falam, encantam os ouvidos, mas muitos daqueles que os ouvem não os compreendem e saem dali com os corações vazios. Então que possamos levar em cada oportunidade de servir ao Mestre, em qualquer tarefa que nos for dada, este amor verdadeiro. Então, Léo, muito obrigado pela forma simples e fraterna que você se dedica ao trabalho do Mestre Jesus. Leve um abraço fraterno a todos os nossos queridos irmãos do TA e a todos vocês que estão conosco até agora na internet. Vamos finalizar o nosso trabalho orando, agradecendo a Deus pelo maior presente que Ele deu a todos nós,
a vida, a oportunidade de viver para sempre. Forever, como diz os nossos irmãos norte-americanos, né? Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer, recordando essa prece que nos diz: Senhor, fazei-no instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar, que ser consolado, compreender que ser compreendido, e amar, Senhor, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo no sentido de modificar que viveremos para a vida eterna, que Jesus nos promete a dizer que é o caminho, a verdade que conduz a vida. Que Deus nos abençoe a todos. Nossa gratidão, Senhor, e pedimos em nome de Jesus, ó Pai, a Tua permissão para darmos por encerrado o estudo do Evangelho na tarde de hoje e darmos início aos nossos trabalhos mediúnicos. Muita paz, muita luz, gratidão, gratidão e gratidão. Beijo no coração de todos e até sábado, se Deus quiser. E não esqueçam, semana que vem o trabalho vai começar às 2 da tarde, tá bom? De 2 até as 3h30. E na segunda-feira está feito aí o convite para você que está em casa, quiser vir participar do estudo da obra de Joana de Anjos, aqui, segunda que vem. Vai ser toda quarta, a última segunda-feira do mês, com o nosso irmão Marcos, tá bom? Beijo grande e até a próxima, se Deus quiser. Quem está em tratamento, permaneça nos seus lugares, pode ir no toalete, tome uma aguinha, mas permaneçam nos seus lugares, porque a gente vai iniciar o trabalho hoje, tá bom? Os trabalhos todos hoje serão na Câmara, a Câmara de Passos, os passos serão dados aqui, pelos motivos que já foram comunicados, né? Devido a esse momento, tem trabalhador que não pôde vir, então a gente faz o que não dá para a gente fazer, não é isso aí, Léo? Mas parar, jamais. Jesus para de trabalhar? Não para, né? Deus não para de trabalhar. Então, como Jesus diz aquele irmãozinho, né, que está lá no carro, né? E ele também é Deus. O próprio mestre diz: sois deuses, né? Então, somos a essência do Criador. Então, podemos trabalhar, podemos amar e perdoar. Basta exercitar, tá bom? Muita paz a todos. Tchau, um beijo no coração. Leandra, enfim, Vilma, querida, beijo. Milena, quem está em casa. Até sábado, se Deus quiser. Muita paz a todos. Tira aí, por favor, a tomada.